Olá de novo, meus amigos, alunos, tudo bem? Vamos a mais uma aula de títulos de crédito, ok? Então agora nós vamos tratar do título propriamente dito, intitulado de cheque. O cheque é muito conhecido, não é isso? Então é um assunto que dá gosto de trabalhar. Tanto a nota promissória quanto o cheque são títulos muito usados, né, no nosso meio, para fazer negócios, para fazer pagamentos no modo geral, ok? Então vamos tratar agora do cheque. O cheque está disposto na Lei 7.357 de 85. Cheque, Lei 7.357/85. O cheque, como natureza jurídica, é uma ordem de pagamento à vista emitida contra um banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador emitente em mãos do banco sacado, ok? Então o artigo 32 da lei do cheque é que trata dessa orientação, né? Desse princípio aí do que é o cheque, desse conceito do que é o cheque. Então, o artigo 32 é que fala que o cheque é pagável à vista. Como a natureza dele é de uma ordem de pagamento, né? Então nós podemos deduzir que um cheque é uma ordem de pagamento à vista, ok? Esse é o conceito básico doutrinário do cheque, ok? Ordem de pagamento, vamos lá, natureza jurídica, ordem de pagamento. Sempre que você ouvir falar da natureza de um título de crédito como sendo uma ordem de pagamento, nós vamos encontrar sempre nesse caso três pessoas envolvidas, ok? Então aqui no cheque nós teremos três pessoas envolvidas. É uma ordem. Se é uma ordem, é alguém dando ordem para outro alguém para que esse outro alguém pague um terceiro. Então nós teremos três pessoas envolvidas. Um que dá a ordem, um que recebe a ordem e cumpre essa ordem e um que se beneficia dessa ordem, ok? Então o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então você, vamos colocar, que é correntista de um banco, que faz um contrato de abertura de conta corrente de um banco e recebe, por força desse contrato, um talonário de cheques. E você é correntista do banco. Então, para que você emita cheque, nós vimos, você precisa ter suficiente provisão de fundos, tá bem? Se você não tiver fundos, o banco não é obrigado a pagar o cheque. Ele só vai pagar aquele cheque, ele só vai se colocar como sacado, aquele que vai cumprir a ordem de pagamento, se houver provisão de fundos. Então, você que é correntista, que está com um talão de cheques, deseja fazer uma compra, vai pagar a pessoa com este cheque. Então você, que é o correntista, vai se colocar na pessoa do emitente, do sacador, aquele que vai pegar uma folha de cheque, vai preencher e vai entregar para o seu credor, para aquele que vai se beneficiar daquele cheque. Então, a partir do momento em que você emitir o cheque, você estará dando uma ordem para quem? Para o banco. Você vai estar dando uma ordem para o banco. Banco, você está com meu dinheiro aí. Então, agora que eu emiti um cheque e entreguei para fulano de tal, você agora recebe este cheque aí, né, na sua agência bancária e faça o pagamento do fulano de tal. Então veja bem, olha as três pessoas aí. O emitente, o correntista, aquele que tem que pagar alguém, então poderíamos dizer que ele é o devedor. Ele emite um cheque dando ao banco para o qual ele tem conta lá, né, pelo qual ele deixa lá provisão de fundos, e ele vai usar agora este banco para fazer o pagamento ao credor, para aquele que ele deve, ok? Então ele emite o cheque, entrega para o credor no momento aprazado vai depositar esse cheque, ou vai diretamente na boca do caixa, se é que caixa tem boca, né? O credor então vai lá diretamente ao banco e deposita esse cheque, e o banco agora faz o pagamento, ele cumpre a ordem, tá? Então temos o emitente, temos o beneficiário, aquele que vai se beneficiar da ordem, o que vai receber o dinheiro, e o banco, que se coloca como sacado, ou seja, o banco está com seu dinheiro, vai ser sacado desse dinheiro para pagar aquela ordem, vai cumprir a ordem, tá bem?
O banco, então, não pode deixar de cumprir a ordem, a menos que não haja provisão de fundos, ok? Então, o artigo 32 deixa bem claro que o cheque é ordem pagável à vista. Então, ordem de pagamento à vista, considera-se não escrito qualquer menção contrária. Então, se você escrever no cheque, vai vir a ele e fala: este cheque é para pagamento de uma escada velha. Você pode escrever, mas não tem validade nenhuma. A validade está nos requisitos. Lembra dos requisitos? Falei no vídeo que trata das notas promissórias. O artigo 887 do Código Civil, que fala dos requisitos da lei. O cheque, artigo 1º, fala dos requisitos do cheque. Então, para que esse documento intitulado de cheque tenha validade como cheque, como documento líquido, certo e exigível, passível até de cobrança via ação de execução, precisa então conter os requisitos da lei. E não é requisito da lei você escrever nada além daqueles requisitos que está lá. Se você escrever, nenhuma validade tem. Então, professor, o cheque pré-datado, se eu escrever lá pré-datamento, não tem valor? Opa, falo do cheque pré-datado daqui a pouco. Mas o que tem validade para o mundo jurídico são os requisitos. Qualquer outra menção que fizer será considerado não escrito, ok? E o parágrafo único do artigo 32 diz que o cheque apresentado pagamento antes do dia indicado, né, é pagável no dia. Então agora eu falo do cheque pré-datado. Olha, como é que nós temos que trabalhar o cheque pré-datado? Na verdade, a lei 7.357, a lei do cheque, não faz menção de cheque pré-datado. Não faz. Para a lei, segundo o artigo 32, o cheque é ordem de pagamento à vista. Então, se você fizer um cheque, você tem que estar ciente que toda hora que esse cheque for apresentado ao banco, o banco vai cumprir o que está na lei. Ou seja, se tiver fundos, vai pagar o cheque. Se não tiver fundos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai devolver o cheque por insuficiência de fundos. Então, você que vai trabalhar com cheque, tem que tomar cuidado, porque se o cheque for apresentado antes do momento que você tinha combinado, o cheque vai ser pago ou devolvido, ok? Isso porque o banco está adstrito a acatar o que está na lei, artigo 32, é ordem à vista. Mas, professor, já dei tanto cheque pré-datado. Veja bem, eu também uso cheque pré-datado. O cheque pré-datado, ele passou a fazer parte da nossa legislação por via dos usos e costumes, ok? Nós temos lá no CPC que os usos e costumes também é fonte de lei. E nós temos, nesse caso, o cheque pré-datado como usos e costumes, sendo válido para o nosso ordenamento jurídico. Só que tem uma divergência entre o ordenamento jurídico, a jurisprudência e a lei. Qual que está valendo? Os dois. Mas eu te explico como é que funciona. Veja bem, de acordo com a lei, o cheque é à vista. Então, se você der um cheque e pré-datá-lo, e porventura aquele que está com seu cheque entrar com o cheque, depositá-lo antes da data prevista, o banco vai agir daquela forma que eu te disse, nos termos do artigo 32. Vai pagar se tiver dinheiro, vai devolver se não tiver fundos. Mas temos a súmula 370 do STF. Me perdoa. Súmula 370 do STJ. Temos a súmula 370 do STJ. O que a súmula 370 do STJ diz? Que se não houver o pagamento, se quem tiver com o cheque pré-datado entrar com o cheque antecipadamente, caracterizará esta situação como dano moral. Súmula 370 do STJ diz: caracteriza dano moral a apresentação de cheque pós-datado. Então, se você der um cheque para alguém, pré-datá-lo, esta pessoa que pegou o cheque não respeitar o pré-datamento, o banco vai ou pagar ou devolver, porque essa é a função do banco, tratá-lo como ordem à vista. Contudo, você que deu o cheque, emitiu o cheque, se sentir lesado por esta situação ilícita de quem desrespeitou o pré-datamento, você pode usar a súmula 370 para pedir dano moral, ok? Mas veja bem, a súmula 370 do STJ não muda a lei, você entende, né? Então, a súmula não muda a lei. Então, o que está valendo é cheque, artigo 32, é ordem à vista. Qualquer outra coisa
não será considerado. E aí vem a súmula dizendo: se você que predatou, aceitou o predatamento, desrespeitá-lo, você pagará dano moral. Tudo bem? Então essa é a sistemática do cheque, essa é a sistemática do cheque predatado. Tudo bem? Então, como eu disse, o banco só não precisa pagar o cheque se não houver provisão de fundos. É o que o artigo 4º da lei fala. Tudo bem? O artigo 33 da lei do cheque fala da questão da apresentação para pagamento. Você que vai receber um cheque, segundo o artigo 33, você tem 30 dias ou 60 dias, conforme for o caso. Vá lá na lei e estude, você vai entender. Se não entender, me pergunte. 30 dias ou 60 dias para apresentar o cheque a pagamento. Se passar dessa data, tem alguma penalidade? Tem, mas nada severo, nada tão severo. O cheque continua sendo pagável. Contudo, a partir de 30 dias, passa-se a contar a prescrição, o prazo prescricional, tá bom? Que a gente fala dele daqui a pouco. Então, o artigo 35 diz que 33, perdão, diz que o prazo, o cheque tem que ser apresentado ou em 30 ou em 60 dias, dependendo do caso. Tudo bem? O cheque também pode ser dado a ele uma contraordem, que é o chamada sustação do cheque. Está lá no artigo 35 e no artigo 36. Tudo bem? Artigo 35 e 36, então, fala da sustação do cheque, da contraordem por desacordo comercial, como a gente conhece no nosso mundo aí, de uso e costumes, ou então por questões mesmo de sustação por perda, furto ou roubo, ok? O cheque, segundo o artigo 59, prescreve em 6 meses, e esses 6 meses é após o prazo de apresentação, tá bom? Então você primeiro, para saber se o cheque está prescrito para ação de execução, lembre-se que essa prescrição que nós estamos tratando é tão somente para fins de ação de execução. Se você quer saber se o cheque está prescrito, então você precisa ver primeiro o prazo de apresentação. Então você vai lá, o cheque foi emitido com data de hoje, nós estamos no dia 5, né? 5/5. Então você vai refletir 30 dias, que é o prazo de apresentação. Depois desses 30 dias, você então vai começar a contar o prazo prescricional, que agora não é mais em dias, é em meses, de acordo com o artigo 59, 6 meses. Então você faz a contagem de 6 meses para essa prescrição, para fins de cobrança judicial, ok? O cheque pode ser cobrado então por ação de execução, né? Está lá no CPC, artigo 784, figura o cheque como um dos títulos executivos extrajudiciais do artigo 7841. Você então pode cobrar através de execução. Se prescrito para fins de ação de execução, você ainda pode cobrá-lo por meio de ação monitória, artigo 700 do CPC, ou ainda por uma cobrança, né? Por uma ação de conhecimento, através de uma ação de cobrança. Tudo bem? Procedimento comum do CPC. O cheque ainda pode ser cobrado por meio do artigo 61 da própria lei do cheque, que fala lá de uma ação de locupletamento, né, sem causa. Então você ainda pode usar esta via de cobrança judicial, que é a ação de locupletamento, está lá no artigo 61 do cheque, ok? Bom, ainda tem muitas coisas que eu poderia falar, né, sobre o cheque, ainda tem muitas situações em que eu poderia tratar, mas nosso tempo é curto. Fica então para o seu estudo, vá lá no meu material que eu passei para você sobre o cheque, vá lá, faça uma leitura minuciosa, vá na internet, tem muito material, né, doutrinário lá, dê uma boa lida, e se você não entender alguma coisa, me recorra, e eu vou estar com todo prazer atendendo o seu pedido e te esclarecendo, tudo bem? Então, aqui eu fico com o cheque. Continuaremos no próximo vídeo, ainda com títulos de crédito. Até mais.